Olá, alunos, boa tarde. Neste vídeo, irei fazer a correção da última atividade postada no GR8, que é a ficha 10, tá? Sobre números inteiros. Então, a questão número 1, ela diz: João, Maria, José e Carla estavam brincando com um jogo de tabuleiro que dura 4 rodadas e anotaram as pontuações de cada uma na tabela a seguir. Então, temos o jogador João, Maria, José e Carla. E as pontuações deles na rodada 1, 2, 3 e 4. Quando a pontuação estiver com negativo, significa que eles perderam a pontuação, ok? Vence o jogo quem, após a soma das 4 rodadas, fizer menos pontos. Então, determine na letra A qual a ordem crescente dos resultados. Vamos primeiro, então, calcular o resultado de cada um desses, para depois a gente colocar na ordem. Vou fazer aqui uma outra coisa para ficar melhor. Então, calculando primeiramente a pontuação do João. O João, ele teve na rodada 1 6 pontos, então eu vou representar aqui por 6, ou positivo 6, tanto faz. Na rodada 2, negativo 4. Então, como eu estou somando, né, as pontuações, eu vou somar com negativo 4, depois somar com negativo 1 e somar com negativo 2. Então, aqui eu montei uma expressão numérica. Agora, vamos resolver. Vou repetir aqui o positivo 6 e esses outros números aqui eu vou retirar o parênteses dele, tá? Toda vez que os sinais forem diferentes do que está fora do parênteses com o que está dentro, sempre será negativo. Então, fazendo o jogo do sinal aqui, vai ficar negativo 4, aqui negativo 1 e aqui negativo 2. Ou então, a gente já pode resolver direto. Negativo 4 mais negativo 1 mais negativo 2 dá quanto? Negativo 7. 4 mais 1, 5, mais 2, 7. E como aqui eu estou somando sinais iguais, eu somo e permaneço com o sinal negativo. Agora, fazendo aqui essa subtração, sinais diferentes, né? Eu vou subtrair 7 menos 6, 1. Negativo ou positivo? Negativo, porque o maior número absoluto, ou seja, o 7 é maior que o 6. Sendo assim, então, o resultado é negativo 1. Então, essa foi a pontuação do João. Aqui, negativo 1. Agora, a pontuação da Maria. A Maria, ela teve negativo 3 pontos na primeira rodada. Como eu vou somar os pontos, né? Mais negativo 3 na segunda, mais negativo 2 na terceira rodada, mais um ponto na quarta rodada. Então, vamos fazer direto aqui, já vamos somar os números negativos. Negativo 3 mais negativo 3, negativo 6. Negativo 6 mais negativo 2, negativo 8. Então, tem aqui negativo 8 com positivo 1. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 8 menos 1, 7. Positivo ou negativo? Negativo, porque o 8 é maior do que o 1 e o sinal que está acompanhando ele é negativo. Então, a pontuação aqui da Maria foi de negativo 7 pontos. Agora, do José. Então, José, ele teve negativo 2 pontos
na primeira rodada, né? Mais negativo 8 pontos na segunda, mais negativo 4 pontos na terceira, mais 5 pontos na quarta rodada. Então, fazendo aqui direto, ó, eu vou somar os números negativos. Negativo 2 mais negativo 8, negativo 10. Negativo 10 mais negativo 4, negativo 14. Negativo 14 com positivo 5, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, 14 menos 5, 9. 9 aqui, negativo, porque o 14 é maior que 5. Então, resultado, negativo 9. Agora, vamos fazer da Carla. Da Carla, 5 pontos na primeira rodada. Segunda rodada, negativo 10 pontos. Na terceira rodada, 6 pontos, positivo. E na quarta rodada, né, 4 pontos, só que negativo. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou eliminar os parênteses primeiro. Então, vai ficar positivo 5, sinais diferentes, negativo, negativo 10, positivo 6, sinais diferentes, negativo. Eu repito o número que está dentro do parênteses, positivo 4. Agora, eu vou organizar a minha expressão colocando números positivos de um lado e números negativos do outro lado, tá? Então, aqui, positivo 5, positivo 6, negativo 10, negativo 4. Agora, eu vou somar os números com sinais iguais, tá? 5 mais 6, 11. 11 aqui é positivo. E aqui, 10 mais 4, 14. 14 aqui é negativo, porque eu estou somando negativo 10 com negativo 4. Vai ficar, então, negativo 14. Agora, números com sinais diferentes, eu vou subtrair. 14 menos 11, 3. Negativo, porque 14 é maior que 11, o sinal que está acompanhando ele é negativo. Então, resultado, negativo 3. Agora, analisando aqui negativo 9 e aqui negativo 3. Colocando esses números aqui em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, quem teve a menor pontuação aqui? A Maria, com negativo 7. Então, negativo 7 é menor, tá? Por que eu segui esse sinal de menor? Porque se eu colocar um risco aqui, vai formar um 4, tá? E se eu fizesse do outro lado, passasse um risco, ele se pareceria com um 7, tá? Então, dessa forma que eu diferencio. Qual que é maior, qual que é menor. Então, negativo 7 é menor. Opa, eu ainda tenho negativo 9, que ainda é menor que o negativo 7. Então, vou colocar aqui. Negativo 9 é menor do que negativo 7, que é menor que negativo 3 e menor que negativo 1. Então, nessa ordem, é do menor para o maior. Lembrando, em relação aos números negativos, quanto maior for o número negativo, menor ele vale, tá? Porque ele está ali mais distante dos números positivos, ele está mais distante do zero. Então, o negativo 1, ele é maior do que o negativo 9. Vamos pegar um exemplo aqui de termômetro, né? Eu sempre acho o termômetro mais fácil de explicar isso. O 0 tá aqui, negativo 1 tá aqui, depois negativo 2 e assim por diante. Negativo 9 tá aqui embaixo. Ou seja, quem aqui está mais frio? O negativo 9, ele está muito mais frio do que o negativo 1. Ou seja, aqui no termômetro, o negativo 9 está lá embaixo. E o positivo e o negativo 1 aqui, ó. O negativo 1, ele dá uma sensação
menos frio, né? Porque é o negativo 9. Logo, a temperatura aqui, ó, é maior do que aqui. Então, isso pode ajudar vocês também a colocar os números negativos em ordem crescente. Na letra B, pergunta: qual a colocação de cada participante ao final do jogo? Então, quem ficou em primeiro lugar? Quem fez menos pontos. Então, em primeiro lugar foi o José, com negativo 9, tá? Então, vamos colocar aqui. Primeiro lugar, José. Segundo lugar, segundo lugar foi quem? A Maria, com negativo 7 graus. Então, segundo lugar, vou colocar aqui a Maria. Terceiro lugar, quem tá em terceiro lugar? Negativo 3, a Carla. E em quarto lugar, o João. Então, essa é a resposta. Questão número 2. Na Sibéria, Rússia, situa-se o local habitado mais frio do mundo, a aldeia de Oymyakon. Um dia, início da manhã, ela estava com a temperatura agradável de 1 grau. No meio da tarde, no meio da manhã, essa temperatura subiu 4 graus. Perto do meio-dia, subiu 2 graus. No meio da tarde, caiu 10 graus. E no início da noite, caiu 12 graus. E meia-noite, desceu 9 graus. Qual a expressão numérica que representa essa sucessão de alterações na temperatura da cidade? Então, toda vez que falar subir, vai ser positivo, e quando falar descer ou cair, vai ser negativo. Então, vamos primeiro montar a expressão. Então, a temperatura estava com positivo 1 grau, tá? Aqui não está representado o sinal positivo, mas nós sabemos que quando o número não tem sinal, ele é positivo. Depois subiu 4, então positivo 4. Depois subiu 2 graus, então positivo 2. Caiu 10, então negativo 10. Caiu 12, negativo 12. E no meio da noite desceu 9 graus, então negativo 9. Agora vamos... Então, essa daqui é a expressão numérica que representa essas alterações na temperatura. Agora, na questão B. Nesse último momento, qual a temperatura o termômetro registrava? Então, para sabermos sobre isso, a gente precisa calcular essa expressão. O resultado dela vai ser a temperatura que o termômetro vai estar marcando no último momento, que vai ser meia-noite. Então, vamos lá. Eu vou copiar a expressão em uma outra folha, resolver nela. Então, aqui, positivo 1, positivo 4, positivo 2, negativo 10, negativo 12 e negativo 9. Ok? Observe que a expressão ela já está organizada. Números positivos de um lado e os números negativos do outro lado. Quando está dessa forma, fica muito mais fácil, porque aqui vamos somar os números positivos e somar os números negativos. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, o resultado aqui, positivo 7. Agora, somando os números negativos, né? 22 mais 9, 31. Então, o resultado aqui vai ficar negativo 31. Agora, fazendo a subtração, por que subtração? Porque os sinais são diferentes. Tem o positivo e o negativo aqui. Então, 31 menos 7, 24. A temperatura vai ser negativa ou positiva? Negativo, porque 31 é maior do que 7.
certo? Ou seja, 24 graus que vai estar marcando no último momento. Qual que foi o último momento? Meia-noite, certo? Agora, questão número 3. Efetue as subtrações. Na letra A eu tenho negativo 10 menos 47. Aqui, primeiramente, eu vou reescrever essa expressão eliminando os parênteses. Tá? Então, eu posso escrever negativo 10. Aqui, ó, negativo com positivo, sinais diferentes, se torna negativo, tá? Porque toda vez que o negativo estiver fora do parênteses, a gente vai transformar o número que está dentro do parênteses com o seu oposto, no seu oposto. Então, qual que é o oposto de positivo 47? Negativo 47, ok? Agora, sinais iguais, eu somo e permaneço com o sinal. Então, 10 mais 47, 57, o quê? Negativo, porque eu estou somando dois números negativos, tá? Colocando aqui em formato de dinheiro, estou somando duas dívidas, tá? Agora, na letra B, eu tenho negativo 17 menos negativo 5. Vamos pensar de uma forma diferente do que a gente pensou na letra A. Eu tenho aqui uma dívida de R$17, tá? E eu vou retirar uma dívida de R$5. Se eu estou aqui retirando uma dívida de 5, eu estou transformando esse saldo de negativo R$5 aqui em um saldo de positivo 5, tá? Toda vez que for uma subtração, tem essa ideia de que o sinal negativo que está fora do parênteses, ele vai retirar o sinal que está dentro do parênteses, transformando ele em seu oposto. Então, qual que é o oposto de negativo 5? Positivo 5, tá? Ou então, pela regra de sinais, negativo com negativo se torna positivo. Tá? Então, reescrevendo aqui a expressão, negativo 17 com positivo 5. Sinais diferentes, eu vou subtrair e manter o sinal do maior número. Então, 17 menos 5, 12. Resultado negativo, porque o 17 é maior que o 5. Agora, na letra C, eu tenho 0 menos 25. Vai ficar, então, 0, negativo com negativo, positivo. 0 mais 25, 25. Ok? Desafio. Veja os indicadores com o número de vítimas fatais no trânsito de uma grande cidade em 2017. Os dados estão distribuídos por 4 faixas etárias e por 3 categorias de locomoção dessas vítimas: pedestres, ciclistas e motociclistas, conforme gráfico a seguir. Nesse ano, a porcentagem de vítimas fatais que se deslocavam de bicicleta e tinham menos de 30 anos em relação ao total de vítimas das 4 faixas etárias e das 3 categorias de locomoção foi D. Então, o que o exercício está pedindo? Ele quer saber a porcentagem de vítimas fatais, né, que se deslocavam de bicicleta, tá? E tinham aqui menos de 30 anos. Então, precisamos localizar esses dois dados no gráfico. E depois, a gente fazer uma divisão, né, em relação ao número total de vítimas. Então, primeiro vamos saber interpretar o gráfico. Nesse sentido aqui, eu tenho o número de vítimas fatais. E nesse sentido, a faixa etária, ou seja, em qual faixa etária de anos essa vítima se enquadra. Entre 20 e 24 anos, a quantidade, né, o número de pedestres que morreram no trânsito foi de 25. Então, 25 pedestres. De motociclistas, 26. E de ciclistas, não sabemos, né? Temos aqui que calcular. Mesma coisa, entre a faixa etária de 25 a 29 anos, 18 morreram no trânsito, foram pedestres,
22 motociclistas. E de ciclistas, não sabemos, temos que calcular também. E essas duas faixas etárias aqui, de 30, 34 anos, 35, 39 anos, não nos interessa a princípio, né? Porque vamos calcular aqui menos de 30 anos. Então, menos de 30 anos, apenas essas duas barras aqui. Vamos, então, calcular o número de ciclistas. Mas na faixa etária de 20 a 20. Então, para a gente calcular o número de ciclistas, temos que diminuir, ou seja, subtrair o total, né, de vítimas aqui na faixa etária de 20 a 24 anos, que é 70, pelo número de motociclistas, que é 26, e também pelo número de pedestres, que é 25. Então, podemos somar esses dois, né, e subtrair 70 pela soma desses dois números. O que sobrar vai ser aqui o número de vítimas que indicam os ciclistas. Então, vamos lá fazer essa expressão. O total é 70, menos, né, que a gente vai fazer uma diferença, menos 25 mais 26, tá? A gente vai retirar esses dois valores aqui do gráfico. Então, 70 menos 25 mais 26, 51. 51 que? Positivo, tá? Agora, 70 sinais diferentes, fora e dentro do parênteses, resulta em negativo. Negativo com positivo, sempre negativo. Então, 70 menos 51, o número aqui vai ser 19. Então, na faixa etária de 20 a 24 anos, 19 vítimas fatais relacionadas a ciclistas. Agora, na faixa etária de 25 a 29 anos. Qual foi o total aqui de vítimas fatais? 60. Menos, vamos somar aqui, 22 mais 18, tá? Porque a gente vai retirar esses dois números para resultar, então, no ciclista. Então, 22 mais 18. 60 menos, resolvendo aqui dentro do parênteses, vai ficar positivo 40. Agora, 60, negativo com positivo, negativo 40. 60 menos 40, 20. 20 que é positivo também, tá? Então, o número de ciclistas aqui, 20. Então, o número de ciclistas, né, com a faixa etária menor que 30 anos, é o que? 19 mais 20. Ou seja, representa o número total de 39 vítimas. Agora, vamos calcular a porcentagem de vítimas fatais, né, em relação ao total de vítimas. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o total de vítimas. Se observarmos aqui, vamos lá, total de vítimas. Se observarmos aqui no gráfico, vamos somar o total de cada uma dessas faixas etárias. 70, mais 60, mais 70 novamente, mais 50, tá? Então, esse daqui é o total de vítimas em cada uma dessas 4 faixas etárias. Então, somando aqui, 70 mais 60 mais 70 mais 50, vai dar 250, ok? Agora, para calcularmos a porcentagem. Então, para a gente calcular a porcentagem de vítimas fatais que se deslocavam de bicicleta e são menores que 30 anos, vamos pegar
a quantidade que representa os ciclistas menores de 30 anos, tá? Que é 39, e dividirmos pelo total de vítimas, que é 250. E depois, como ele está falando de porcentagem, a gente vai pegar o resultado dessa divisão. Lembrando que aqui eu representei a divisão em forma de uma fração. Por quê? Porque toda fração ela é também uma divisão. Divisão por quem? Numerador, que é o de cima, dividido pelo denominador, que é o número de baixo, tá? Então, como se trata de uma porcentagem, eu vou depois multiplicar por 100, que representa aqui o 100%. 39 dividido por 250, o resultado é 0,156. Tá? Multiplicando por 100, basta eu deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita. Por que 2 casas? Que representa aqui a quantidade de zeros que tenho no meu número 100. Então, aqui vai ficar 15,6 o quê? Por cento. Tá? Então, esse daqui é a porcentagem de vítimas fatais que se deslocavam de bicicleta e são menores que 30 anos. Vou fazer aqui do lado essa divisão aqui para vocês verem. Melhor em uma outra folha. Então, como resolver essa divisão? 39 dividido por 250. Primeira coisa que temos que observar, 39 ele é menor do que 250. Então, por aqui não tem como a gente iniciar uma divisão sem antes colocarmos o 0, aqui no quociente, que é o resultado, e acrescentar um 0 aqui no meu divisor, dividendo, né? Agora ficou 390 dividido por 250. Como esse é maior do que esse, ou seja, o dividendo maior que o divisor, eu consigo continuar a minha divisão. Que número que eu vou multiplicar aqui, que eu vou multiplicar por 250, que vai dar 390 ou próximo, né? Bom, como nós já sabemos o resultado aqui, vai ser 1, né? Então, 1 vezes 250, 250. Então, fazendo aqui a subtração, 0 menos 0, 0, 9 menos 5, 4, 3 menos 2, sobra 1. Então, sobrou aqui 140. 140 é menor do que 250. Porém, como eu já coloquei o 0, ele me dá direito, vai acrescentar mais um 0 quando eu puder. Então, vai ficar aqui 1.400. Vou multiplicar por quanto? Como já sei que será por 5. Então, 250 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, 1.250. Vamos subtrair aqui, 1.250. 0 com 0, 0. 0 menos 5 não tem como. Peço emprestado pro 4. 4 vai ficar valendo 3. E esse 0 aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 5, 5. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, sobrou aqui, né, 150. Como eu já coloquei 0, posso aqui acrescentar mais um 0. Vai ficar, então, 1.500. Que número que eu vou multiplicar por 250 que vai dar 1.500? Como nós já sabemos aqui, será o 6. Então, 6 vezes 250. Vamos multiplicar aqui, 250 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Tá? Então, exatamente 1.500. Fazendo subtração, vai resultar em 0. Então, o resultado aqui dessa divisão, 0,156. Então, meninos, é isso a correção da ficha. Dessa vez ficou um pouco longa. Mas espero que vocês tenham compreendido. Se não, me mandem dúvidas pelo WhatsApp. E é importante vocês acompanharem as aulas pelo Zoom, tá? Lá a gente está retirando muitas dúvidas, porque é um conteúdo difícil, puxado, tá? E que exige mais atenção de vocês, que exige mais prática,
E assim por diante, como toda matéria de matemática também, tá? Mas essa em especial exige uma dedicação a mais. Então é isso, até mais.